CEO do clube, o Reinaldo Belotti, que ao lado dele o Luiz Pinto, diretor executivo, Vitor Pereira ao centro, Rodolfo Landim, nosso presidente do Flamengo, e Marcos Braz, nosso VP de futebol. A gente vai dar início aqui à coletiva de apresentação do novo técnico Vitor Pereira. Boa tarde a todos. Presidente Rodolfo Landim, com o senhor a palavra. Alô? Eu acho que eu desliguei. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, feliz ano novo para todos os presentes. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Muito feliz aqui de estarmos começando uma nova temporada. Mas indo direto ao assunto, quer dizer, a apresentação do Vitor, quer dizer, eu acho que para todos que gostam de futebol, acho que o Vitor dispensa apresentações, né, é um técnico que tem, eu acho que o DNA do Flamengo, vencedor, com trabalhos excepcionais na sua carreira, muito contente de poder contar com ele aqui, de estar aceitando esse desafio, de estar junto conosco e uma expectativa de que esse ano será novamente um ano muito positivo para o Flamengo, onde nós teremos resultados bastante positivos para poder deixar a nossa torcida, imensa torcida, feliz. É isso, obrigado, seja bem-vindo. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos. Um feliz 2023 aí para todo mundo, que seja um ano magnífico, que seja esperançoso aí por todas as situações que nós estamos vivendo. E falando do Vitor Pereira, a gente aqui está muito feliz. Um técnico uma pessoa que desde o primeiro momento entendeu as nossas expectativas. Não foi fácil convencer ele de vir para cá, vocês podem ter a certeza disso aí, ele vai falar um pouco disso aí, dessa situação aí mais à frente. Mas o que importa é a grandeza do Vitor Pereira, técnico que foi campeão português, grego, passou por outros lugares também, sempre com excelência. E Vitor, boa sorte para você, muito feliz aqui de estar com você, desde o primeiro momento em que conversamos, pelo menos essa era uma sensibilidade minha. Eu acho que futebol é imponderável, mas sou bem esperançoso que você vai ter uma grande passagem aqui. Boa sorte aí e muito obrigado pela confiança. Boa tarde a todos. Aproveitar para desejar um bom ano de bom futebol. Agradecer a confiança, agradecer a aposta e retribuir com compromisso, retribuir com dedicação, que é o que fiz por todos os clubes por onde tenho passado. Legal de telefone, né? Prático. Com este grande desafio que me foi lançado por um clube da dimensão do Flamengo, num ano com muitos títulos em disputa, quer dizer que é um desafio profissional muito grande e que é com muita honra, com responsabilidade, com compromisso total, que aceitamos, eu e a minha equipa técnica, com muito orgulho. Portanto, um agradecimento pela confiança e vamos trabalhar forte, vamos trabalhar para conseguirmos grandes vitórias este ano. Agora a gente tem a entrega aí da camisa para o Vitor Pereira, também a foto oficial, e só lembrando que o Vitor Pereira tem 54 anos, jogou futebol também, inclusive, foi volante, jogou com 10 anos, formado em educação física, como o Marcos Braz falou, foi campeão português, campeão também grego. E a gente, dentro de instantes, vai começar a nossa coletiva de imprensa. A primeira pergunta vai ser
até já do sócio torcedor, mas enquanto isso a gente vai tirar a nossa... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Só eu conheço mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil, há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E por isso assinámos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. E esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, me chateia um pouco porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que ele, dois dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não me cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria que tudo o que andam para aí dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos, e do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha um problema em casa para resolver, e
com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram outros, me vão acompanhar, e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto, que do ponto de vista profissional é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava, o ano passado quase que somávamos, mas este é um projeto que do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional, certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me chamaram, me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Oi, Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Like, do Grupo Globo. Como é que é chegar no Flamengo, onde o seu compatriota, o seu colega de comissão, Jorge Jesus, fez história aqui, e no ano passado ele chegou a dizer, né, que você era o melhor técnico atuando, né, comandando no Brasil. Como é que é vir para um clube onde o Jorge Jesus fez história, ter esse elogio e a amizade que você tem com ele? Não é? É engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe, né? Eu vim do Fenerbahçe para o Brasil e ele foi para lá e agora vim para o Flamengo. Jogamos muitas vezes, sabem, defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante 2 anos, eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação assim um bocadinho para o chispado, não é? Andamos sempre ali, aquilo andava sempre ali no limite do coisa. Engraçado que depois de termos disputado esses dois campeonatos entre nós, com o Benfica muito forte e com o Porto também forte, quase sem derrota nenhuma ao longo de 2 épocas, perdemos só um jogo no Campeonato Português, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade, porque é assim, porque os treinadores, eu cada vez admiro mais os treinadores, seja que treinador for, porque isto muitas vezes nós representamos um papel e no fundo não somos assim, nós parece que desenvolvemos
esta agressividade que às vezes as pessoas confundem com arrogância, mas muitas vezes é uma forma também, a tensão, não é? A tensão, a pressão sobre nós é tão grande que nos tornamos quase um duplo de nós próprios, não é? Em que somos muito agressivos quando estamos no trabalho, quando estamos a trabalhar dentro do campo, e ele é um bocadinho como eu, tem um bocadinho esta emotividade que eu também não tenho junto ao relevado, no treino, e depois fora dele somos pessoas diferentes. Portanto, essa amizade é uma amizade que eu aprecio, não é? Eu aprecio. O que ele disse, isso é muito relativo. Essa apreciação do treinador que é melhor que o outro, isto é tudo muito relativo, muito relativo. Vitor, aqui, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar, porque o elenco do Flamengo tem muitos jogadores, né, que são jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já conquistaram muitos títulos, inclusive aqui no Flamengo, e recentemente o Dorival tinha conseguido colocar o Pedro e Gabigol para jogarem juntos. E existem também outras posições que tem atletas que disputam, por exemplo, agora com a chegada do Gerson. Queria que você pudesse falar como pretende lidar com essa situação de muitos jogadores, estrelas, né, vamos dizer assim, e também com a competição, a disputa entre esses atletas. Obrigada. Normalmente o que caracteriza este tipo de jogador, um jogador com este perfil, é a ambição. Eu já trabalhei vários níveis de jogadores na minha carreira, e a grande diferença entre uns e outros é esta capacidade de manter a ambição, mesmo depois de ganhar muita coisa, mesmo depois de ganhar muitos títulos. E outro aspecto é a competitividade. Eles mantêm um nível de competitivo durante muitos anos até ao final das suas carreiras. Portanto, essa competição vai de certeza absoluta. Quem vai beneficiar com ela será o Flamengo. Mas dá para Gabigol e Pedro jogarem juntos? Provavelmente sim, eles já provaram isso e ganharam títulos jogando assim, portanto, por que não? Depois que o Vitor foi contratado, todas as análises que nós fizemos de jogadores aqui, nós também conversamos, por razões óbvias, com ele. Mesmo quando ele estava em Portugal, a gente ouviu a opinião, dava a nossa opinião, tanto eu como o Bruno. Então, isso aí a gente vem fazendo sistematicamente, com jogadores que a gente conseguiu contratar, com jogadores que a gente não conseguiu contratar, com jogadores que a gente quer contratar. Então, em todos os sentidos, a gente vem conversando com ele. Isso aí sempre foi, sempre fez parte do processo aqui. Em relação aos dois jogadores que se perguntou, são dois grandes jogadores. Rossi era um desejo antigo do Flamengo desde quase o começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Juniors para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer uma negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional, e isso ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023, então naquela época não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano, não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. A gente quando tem um interesse do jogador, a gente vai analisando custo-benefício, a gente analisa até que ponto a gente tem que fazer um determinado exercício, esforço para fazer essa determinada contratação. Só que a gente, até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada,
a partir de ontem é que ele pode assinar qualquer pré-contrato e ainda não tem absolutamente nada. O Flamengo respeita as leis, respeita todas as situações em que a gente pode iniciar uma contratação com um jogador. Mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que vocês são jogadores qualificados. Eu nunca nem pensei nessa possibilidade. O que eu acompanhei foi em mídia social, e que de fato saíram alguns lugares, mas eu nunca pensei nisso. Não vou falar, e nem falei na época, que eu achei que na época falar sobre esse assunto era inoportuno e não seria correto com os profissionais da época lá, mas eu nunca pensei nisso. Não vou falar de inalação, evidente que CBF, seleção brasileira é uma grandeza enorme, mas nunca tive nenhum, para deixar claro aqui, nunca tive nenhum convite, não tem absolutamente nada, mas lógico, a gente fica feliz do nome ser lembrado sempre que seja uma ocasião como essa. Muito obrigado, gente.